Para nós adquirirmos mais e mais sabedoria de Deus, é necessário nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus, buscarmos a face de Deus em oração, ajoelharmos e pedirmos a Deus: Senhor, dá-nos sabedoria. Se nós, irmãos, temos necessidade de sabedoria, vamos pedir a Deus. Deus dá liberalmente, Ele não deixa de dar. É o prazer de Deus nos dar mais e mais sabedoria. Nós necessitamos de sabedoria, e muita sabedoria na vida de Deus. Se nós precisamos, vamos pedir a Deus. Deus dá liberalmente. Mas não somente através da oração, irmãos. É através da meditação da palavra de Deus. Meditando a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 97 e 98, ele fala sobre os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, diz o salmista, que o tornou sábio. Quando ele examinou, quando ele leu, quando ele meditou, quando ele tomou tempo estudando, examinando por mínimos detalhes a palavra de Deus. Os crentes de Bereia foram considerados sábios, foram considerados crentes prudentes, porque eles não somente ouviam, mas também examinavam nas suas casas aquilo que Paulo falava. Eles foram pessoas que buscaram sabedoria na palavra de Deus. E o salmista diz assim: os mandamentos do Senhor fazem sábio. Os mandamentos, a palavra de Deus, tudo que Deus diz, Ele nos fala como nós podemos ter sabedoria. Sabedoria. Agora, vamos ver o termômetro da nossa sabedoria. Porque nós gostamos de falar de sabedoria, de ouvir de sabedoria. Mas agora, irmãos, vamos na prática ver se nós estamos tendo sabedoria. Porque nós gostamos de falar, mas na hora da aplicação, você já reparou? O que acontece com nós? Na hora da aplicação nós não gostamos. É o tipo de um caso de um homem contando uma ilustração. Ele falou assim: eu odeio criança. Aí uma mulher ouviu e falou assim: você odeia criança? Mas você tinha falado que eu amava a criança. Mas sabe onde aquelas crianças estavam? Eles estavam acabando de fazer o concreto. E as crianças subiram em cima do concreto. E ele falou assim: eu odeio criança. Aí a senhora perguntou assim: mas você falou que amava criança, como é que você fala que odeia criança? Ele falou assim: ó, eu não amo criança sob o concreto, mas eu amo o abstrato. Fora do meu concreto. Então, irmãos, quando nós vamos na palavra de Deus e ouvimos a falar da palavra de Deus, nós ficamos maravilhados por ela e às vezes nós nos alegramos pela sabedoria de Deus, como Deus fala tudo assim retamente. Mas quando vem a aplicação, nós não gostamos muito. Então, quando nós olhamos no termômetro da nossa vida sobre a sabedoria, nós podemos observar, irmãos, se um homem, um servo de Deus, ele está tendo sabedoria, quando ele é uma pessoa mansa e maleável, uma pessoa que não se irrita facilmente, ele domina ele mesmo, é como um cavalo que é indomável. Quando ele no passar do tempo, ele é mansado, ele é domado, ele pode ter força. Mansidão não significa fraqueza, mas significa um poder e um controle. Então, o ser humano não precisa ser fraco para ser manso. Ele pode ser forte, pode ser robusto, pode ser tudo, mas é uma pessoa mansa, fácil de ser assim, maleável. Nós podemos ver na vida do crente se ele tem tido essa sabedoria que vem do alto. Bem, no verso 13 nós vemos aqui em Tiago, na sua carta, no verso 13, ele fala sobre isso. Ele fala assim, irmãos, no verso 13 do capítulo 3: quem entre vós é sábio e entendido, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder de suas obras. Quem dentre vós? Ele faz uma pergunta: é sábio? Mostrem mansidão. Se você é uma pessoa sábia, você vai com certeza mostrar com mansidão que é uma pessoa sábia e que tem a mente de Cristo e está dominado pelo Espírito de Deus constantemente. Essa é uma pessoa sábia, mansa e maleável. Agora, Tiago também ele fala sobre a sabedoria do mundo. Ela é totalmente
contrária à sabedoria que vem do alto. Ela é terrena. Tiago fala que ela é terrena, ela é animal e ainda ela é diabólica. Vejam comigo no verso 15. Ele fala assim, no verso 15, sobre essa sabedoria do mundo. Ele fala assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria do mundo, irmãos, ela é terrena. Ninguém adquire sabedoria a qual Deus tem lá no alto, se não tiver Cristo em sua vida. Ele pode adquirir sabedoria, mas é uma sabedoria terrena, animal, e ela é demoníaca. Ela procede em desconformidade com a vontade, com o querer, com o desejo de Deus. Agora, nós vemos aqui na carta de Tiago, capítulo 3, algo mais sobre essa sabedoria. Alguém, irmãos, que tem sabedoria? Tiago fala para líderes, mas, irmãos, nós podemos aplicar para líderes e não líderes, para a igreja toda. Porque Tiago fala de pessoas aqui, nós podemos ver na vida de pessoas que não têm sabedoria. Ele fala para os crentes do passado para não nomear nenhuma dessas coisas na vida dele. E nós podemos simplificar assim: pessoas que têm inveja na casa de Deus, pessoas que têm o desejo de ser o primeiro, não dá o máximo de si conforme a vontade de Deus, mas sempre está em primeiro lugar, está nas primeiras cadeiras, está nos primeiros, eu digo assim, sempre está em primeiro lugar, no topo, melhor que todo mundo. É o que Tiago fala aqui: inveja, e também tendo no seu coração, ele quer ser o primeiro. Ele fala que essa pessoa ela é fingida e ela não é tratável, ela é amargurada de inveja. Veja comigo aqui, irmãos, está no versículo de número 14. Ele diz assim, ó: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso, nem mentais contra a verdade. No verso 16 ele fala mais. Ele fala sobre esse tipo de sabedoria. Ele fala assim: pois onde há inveja, há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa é a sabedoria terrena. É inveja, maledicência, contenda. Essa é a sabedoria que não pode estar no nosso meio. É uma sabedoria terrena, ela é animal, ela é demoníaca. O inimigo, ele usa pessoas e ele faz isso no meio dos crentes também. Tiago escreve para os crentes aqui, falando para isso não dominar o nosso meio, para isso não estar no nosso meio, para essas coisas serem extintas, ser dispersas, desaparecer. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida mansa e maleável, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de maledicência, sem nenhum tipo de contenda. Tiago fala também no verso 18, ele fala assim, ó: ora, ele fala no verso 17, ele fala sobre essa sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. A sabedoria que Deus quer que nós tenhamos, ele fala que ela tem que ser uma sabedoria pura, pacífica, uma sabedoria indulgente, tratável. É uma sabedoria plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. Uma sabedoria pura, tratável, maleável, uma sabedoria que é imparcial, de bons frutos, uma sabedoria que o homem natural não tem, que o homem terreno, com sua mente carnal, ele não tem. Jesus, ele mesmo disse sobre, para dar um exemplo da sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. Jesus falou assim, ó: o homem natural é o seguinte, você dá um tapa na cara dele e te dá outro. O homem natural é o seguinte, é dente por dente, olho por olho. O homem natural é o seguinte, ele, se pediu a capa dele, ele não dá. Se pedir para correr 2 milhas ou mais, ele não vai. Só se pagar. Essa é a mente do homem natural. Mas Jesus diz o contrário. Se alguém te der um tapa, vira o outro rosto. Se alguém te pedir tua capa, dê-lhe a capa. Se alguém te pedir para